Bom, nós tivemos uma sessão com a aprovação de alguns projetos de lei em segunda votação, o que significa, a partir da segunda votação, aprovados em plenário, aí sim eles vão para o prefeito para que esse ou vete o projeto ou faça devida sanção. Nós vamos ver aí alguns dos projetos que foram votados na sessão de hoje de manhã. Vai lembrar que tem muito projeto que quando o primeiro secretário, que é o Paulinho Nogueira, diz ali, denominação de logradouro público. Pode ser mudando o nome de rua, mudando o nome de servidão, mudando o nome de praça. E aí, como não é feita a leitura, a gente acaba não sabendo que rua, de que bairro que está mudando. Mas depois tudo isso é publicado em Diário Oficial. Mas vamos ver os projetos, porque tem alguns bem interessantes, como por exemplo, teve um do vereador Marcos Rangel, e ele explicou depois mais sobre o projeto, de captação de água da chuva. E a questão de água tem sido muito falada em Teresópolis, e ele explicou aí por que e como seria esse projeto. Mas vamos ver primeiro alguns dos projetos, ou melhor, os projetos, porque teve projetos em primeira votação, a gente vai ver só aqueles que já foram aprovados em segunda votação. Segue aí. Projeto de Lei 230 de 2025, de autoria do vereador André do Gás, denominação de logradouro público. Projeto de Lei 248 de 2025, de autoria do vereador Calé, dispõe sobre a realização de campanha de conscientização do transtorno de processamento sensorial no município de Teresópolis e da outras providências. Projeto de Lei 252 de 2025, de autoria do vereador Luciano Santos, dispõe sobre a divulgação de informações referentes a políticas públicas, programas sociais e localização de equipamentos públicos destinados às pessoas idosas no município de Teresópolis e da outras providências. Projeto de Lei 253 de 2005, de autoria do vereador Sandrinho, inclui no calendário oficial de eventos do município de Teresópolis o Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança de Teresópolis e da outras providências. Projeto de Lei 268 de 2005, de autoria do vereador João Miguel, dispõe sobre denominação e oficialização de logradouro público. Projeto de Lei 269 de 2005, de autoria da vereadora Márcia Valentim, declara de utilidade pública municipal o Instituto Raízes do Amanhã. Projeto de Lei 271 de 2005, de autoria dos vereadores Sandrinho e Luciano Santos, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Teresópolis o Dia do Círculo de Oração e da outras providências. Tá aí então os projetos que são encaminhados agora ao prefeito. Na sessão de ontem também foram falados ali sobre alguns temas, e a gente vai voltar a falar de Águas da Imperatriz, por exemplo, mas nós também falar sobre Ponte do Imbuí. O vereador Cacau apresentou uma proposição que tem muito a ver com um projeto já existente, não de Câmara, mas do INEA, e que até hoje não saiu do papel, né? Então a gente vai comentar sobre isso. Mas antes, vamos trazer o vereador Marcos Rangel explicando exatamente o que seria esse seu projeto sobre captação de água. Porém, antes ainda de chamar o Rangel, eu quero só deixar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, como, por exemplo, o Eduardo Nascimento. Grande Eduardo, um abraço, querido. A professora Rita Mello, agradecendo aqui a nossa citação no início do programa. E também o nosso amigo José Carvalho, lá em Vieira. O seu José mandando boa noite, desejando uma ótima noite para todos que nos acompanham. Agradecer também o Isaías Macedo, o Mário Nunes, Carol Fita, também o Igor Nunes, o Sérgio Alves, o chefe Alexandre Oliveira, um abraço, chefe, o Fontinelli Fiat, o Arthur do CEMAP, grande Arthur, Mônica Machado. O Arthur mandando boa noite para o Maurício Aragão e para todos que acompanham o programa. Vamos agora sim ver o que o vereador Marcos Rangel falou de explicação sobre o seu projeto. Presidente, só para falar desse projeto de lei que fala sobre a captação de águas, vereador Paulinho, de águas pluviais,
a gente sabe que a gente tem uma cidade que cresceu sobre um rio, que é o rio Paquequé, que é o nosso maior canal de captação, doutor Amorim, de todas as águas da cidade, inclusive hoje até de esgoto também. E aí a gente fica observando que em vários pontos da cidade você tem hoje a construção, isso o crescimento, né, o futuro, né, a população aumentando, você tem empreendimentos sendo lançados. A gente pode usar um exemplo aqui no final da reta, que foi até onde chamou a atenção, que era um condomínio com 8 casas, todas essas casas tinham jardim, tinham piscinas, tinham áreas que poderiam, que quando chovia, ajudavam ali a absorção de água, e todo aquele condomínio virou um único empreendimento, que hoje é uma grande distribuidora, um mercado, e toda aquela área ali foi concretada, né? Ou seja, todo aquele solo ali foi impermeabilizado, e toda aquela água que hoje, quando tem as chuvas, que ali ajudava a absorver, hoje ela é jogada diretamente para o sistema de coleta do município, para a rede que tem, e rede essa que a gente sabe que há décadas é a mesma, né? Ela não acompanhou, o vereador Paulinho sabe bem isso, né? Funcionário antigo e experiente ali do planejamento, sabe que o que a gente tem é a mesma rede de 50 anos atrás, de 60 anos atrás. E aí dizer que hoje, para os empreendimentos, caso a lei, e por isso aqui eu estou justificando para os pares, seja aprovada aqui e depois sancionada pelo prefeito, o que isso vai fazer? Isso traz um bem justamente para o sistema, hoje já implantado para a coleta de água, né, para as calhas de água, para todo o sistema de coleta de águas pluviais hoje que a gente tem na cidade, que todo empreendimento que tenha mais de 300 metros de impermeabilização, seja através de solo, de concretagem, de telhado, ele tem um sistema de coleta dessa água num primeiro momento. Ou seja, e essa água pode se tornar até ecologicamente ele é correto, porque é uma água que pode ser usada para reuso. A gente tem um grande problema. Eu sei que as pessoas vão dizer, mas a concessionária que hoje está diz que ela só não pode ser utilizada para consumo humano. Mas ela pode ser utilizada para os banheiros, ela pode ser utilizada para lavar os próprios pátios, os próprios telhados, para toda a parte, se tiver parte de jardinagem, para a parte de jardinagem. Ou seja, até para estacionamentos, que hoje alguns legalizam a parte de lava-jato dentro do estacionamento, essa água pode ser reutilizada. Então a gente ajuda nesse primeiro momento para que a gente não tenha um excesso de água sendo jogado diretamente para dentro do rio, ou dos rios, dentro das localidades que esses empreendimentos tiverem, né, num primeiro momento. Para quem não tiver a intenção de reutilizar essa água, ele faz um sistema, né, de válvula de retenção, que depois que a chuva passar, que o rio voltar para o seu nível normal, essas válvulas de retenção jogam essa água de volta lá para o rio, para o sistema de coleta normal. Então ele visa isso. E aí também quando se fala, e a gente pode usar o exemplo da placa de energia solar. Quando você instala a placa de energia solar, você gasta um valor elevado para botar. Mas ao longo do tempo, ela te traz retorno, porque você passa a ter desconto na energia elétrica. E esse sistema, para quem fizer a reutilização, o reuso dessa água, traz uma economia futura também. Porque hoje a gente sabe, a gente tem uma operadora que já aumentou a água aqui em mais de, se for fazer conta, hoje em mais de 30%. Né? Sobretudo para quem tem comércio, para quem tem lava-jato, para esses mercados que precisam estar sempre higienizando, lavando seus pátios, se eles fizerem a reutilização dessa água de chuva através de sistemas de captação e de armazenamento, eles vão poder utilizar essa água e com certeza vão diminuir o seu valor de água pago à operadora também. Então, presidente, essa é a justificativa do projeto. Ele trata de ajudar na questão do transbordamento dos rios, e ele também ajuda na questão ecológica, que a gente passa a economizar, né, utilizar uma água que já vem da chuva, que é algo que a natureza dá, para que ele possa ser reutilizado. Obrigado, presidente. Está aí a explicação sobre o projeto de lei, né, interessante, e quem sabe aí, né, contribui muito principalmente porque a gente sabe que o reaproveitamento da água da chuva contribui em todos os segmentos, né, na questão do desenvolvimento sustentável, né, do desperdício de água. Então é um projeto muito bacana e que a gente precisa olhar, né, às vezes o que está sendo feito na Câmara, porque às vezes tem aquele olhar generalizado, né, de achar que a Câmara não debate
as coisas importantes, não está fazendo projetos e acho que cada um tem que responder pelo seu mandato, né? Não pode pegar a Câmara e botar todos como se fossem o mesmo, mais ou a mesma, né? Porém, acho que é importante também informar a população que está sendo feito lá e o objetivo aqui do nosso boletim. Quero mandar um abraço para o João Justo, mandando boa noite para a gente. A Grécia Silveira também mandando boa noite. A Luciana dos Santos Rocha mandando também um boa noite. E nosso querido amigo, o secretário de Limpeza Urbana, Zé Carlos da Estufa, também mandando aquele alô. Zé Carlos, um grande abraço. Bom, olha só, vamos seguir falando da Câmara Municipal. E já que estamos ainda nessa questão de água, quem voltou a falar sobre água foi o vereador Paulinho Nogueira. Ele até aproveitou um gancho, e o vereador Totó Online, ele apresentou um pedido para que a Águas da Imperatriz instale em alguns pontos da cidade pontos de hidratação, ou seja, colocar ali uma água potável, né, para que a população, principalmente agora que vem o verão, possa ali fazer aquela hidratação, beber a sua água e etc. Bom, a Águas da Imperatriz respondeu à Câmara, por isso que houve o debate, respondeu ao requerimento do vereador de que está estudando a implantação desses pontos, onde seria e como se daria. E o vereador Paulinho Nogueira aproveitou para falar que nem todas as questões a Águas da Imperatriz tem respondido. Vamos conferir. Vamos seguir na Água da Imperatriz, que é melhor, porque ela tem um nome bonito, né? Então, ela está em Pimenteiras, Jardim Pimenteiras. Ontem, aquela comunidade ficou sem ônibus, porque o ônibus não conseguia passar, porque eles abriram buraco para tudo quanto foi lado. A comunidade, no início das Pimenteiras ali, sem água, recebi aqui, vários vídeos das pessoas reclamando que a Água da Imperatriz esteve lá, simplesmente cortou a rua inteira e largou para lá. À noite, as pessoas chegam do trabalho, não sabem o que está acontecendo dentro do seu bairro, sem sinalização, simplesmente sem sinalização. E aí eles querem imputar até culpa na prefeitura. Não, é a prefeitura. Não, é a Água da Imperatriz. Ela é que está esburacando a cidade inteira. Inteira. Tem reclamação lá na Granja Guarani, parece que tem um jovem, quase caiu lá, né, tomou um tombo lá, naquela buracada que eles estão fazendo. Então, senhor presidente, senhores vereadores, tomara Deus que o requerimento seja respondido na sua data prévia, né, que eu acredito, que eles não vão realmente passar por cima da lei, e que esse requerimento, a resposta desse requerimento chegue aqui nesta casa, claro que na mão de Vossa Excelência, doutor Amorim, e que depois o doutor Amorim traga aqui nessa plenária para que a gente possa saber qual foi a resposta deles, né? Porque tá difícil, tá, gente? A população vem sofrendo bastante e eles não têm dó e nem piedade. Bom, é uma grande realidade, né, gente? Eu tenho falado seguidamente aqui do problema lá na Cascata do Imbuí, a mesma coisa. Sem a devida sinalização, a rua ali cheia de lama, de terra, se chover fica um perigo, principalmente para os motociclistas. É complicado, mas é isso aí. As autoridades têm que cobrar, inclusive a prefeitura, né? Eu acho que não tem que partir só do legislativo, não. Acho que o executivo tem que ser mais atuante junto a Águas da Imperatriz. Porque não adianta dizer assim, o contrato já estava assinado, já estava isso aí. Beleza. Mas agora, o que eles estão fazendo na cidade, eu acho que a prefeitura tem que estar mais rigorosa aí nessa fiscalização das ações da Águas da Imperatriz. Porque o contrato dá direito à Águas da Imperatriz de fazer as obras para a extensão da rede de coleta de esgoto, mas respeitando as comunidades e a população. Não é só, eu preciso fazer, tenho que abrir, vou lá, rasgo o chão, boto lá minha tubulação e pronto, o problema não é mais meu. Não é por aí, né, gente? E para isso, tanto o legislativo quanto o executivo precisam
se pronunciar sobre a Águas da Imperatriz. O vereador Cacau Repórter, ele apresentou um pedido de reurbanização naquele trecho ali próximo à Ponte do Imbuí. Eu aproveito para dizer que tem uns 3 a 4 anos atrás, o secretário de Obras do Estado era o Max Lemos, hoje deputado federal, e eu estive lá na Secretaria de Obras para a gente ver a tentativa de construir aquele muro de contenção lá na estrada Michael Hucker, né, que era uma demanda grande aí, antiga da população e que infelizmente não aconteceu até hoje e está um perigo. Mas a gente também viu na oportunidade, né, quando foram levantados projetos sobre Teresópolis para ver se havia algum do muro de contenção, um projeto de parque fluvial, melhor dizendo, não pluvial, mas sim fluvial, nas margens do rio, que iria ali da Ponte do Imbuí em direção à Cascata. E já haveria até um acordo com o Golf Clube para derrubada de um trecho onde há um muro que pertence nas margens da rua da Estrada José Gomes da Costa Júnior ao Golf Clube, já teria tudo isso acertado e isso só teria que fazer alguns ajustes no projeto. Esse projeto ficou engavetado, pelo menos até agora, e o vereador Cacau fez uma nova solicitação. Vamos ver o que ele falou sobre o assunto. Presidente, vereadores, plateia, imprensa, foi falado aqui muito sobre o rio, ali na Ponte do Imbuí, seu presidente, Rangel e Totó. Eu protocolei aqui, foi aprovado por todos os vereadores, para revitalizar, seu presidente, aquele trecho ali da Ponte do Imbuí, Maurício, até o limite ali do muro que tem aquelas residências ali. A gente sabe que diversas ocorrências policiais já foram registradas ali, né? Não tem calçada, não tem acesso. E quando a gente fala de revitalizar aquela área ali, Maurício, e Rangel e Totó, é revitalizar de verdade. Não é fazer uma calçadinha como a Águas da Imperatriz fez, seu presidente, lá na Casa de Cultura, não. É revitalizar de verdade, fazer com que as pessoas de toda aquela região possam curtir ali um final de semana, uma tarde com a sua família, pode até inclusive aproveitar o espaço para que as pessoas também possam empreender ali também, vendendo ali um cachorro quente, uma água, enfim. Não só ali, o presidente, mas eu também já estou preparando, já falei com essa casa, já fui orientado por essa casa de como proceder, porque a gente está aqui há 9 meses, né? Então a gente está se adaptando, e a casa, eu quero parabenizar a presidência, o senhor e toda essa casa, né, diretoria, por estar nos apoiando. Bom, é realmente pertinente aí o que falou o vereador Cacau. Ele não estava respondendo minha pergunta, né? Ele estava se referindo ali ao meu xará, o vereador Maurício Lopes, a quem eu mando um abraço. E o Cacau fez uma reivindicação importante realmente, porque estamos aguardando ali há muito tempo, né? Mas infelizmente até agora nada. Se não vem pelo Estado, que venha pelo município, o importante é que seja feito. Vou deixar um abraço aqui, o vereador Caio Pfister, nos acompanhando. O Caio fez uma bela homenagem ao pessoal do ciclismo, a gente vai trazer dentro do segundo bloco, a gente vai relembrar algumas das homenagens que foram feitas na sessão especial de terça-feira. Ainda falando da sessão dessa quinta-feira, só destacar ainda que foi debatida a questão da Câmara do Futuro, que é um projeto que tem levado os jovens estudantes para conhecer melhor o Legislativo, e o presidente da casa se pronunciou sobre a questão. Aliás, vereador Dudu, a Câmara do Futuro, quero deixar bem claro aqui para a população de Teresópolis, o idealizador foi o doutor Amorim, junto, que faz presente o vereador Paulinho Nogueira e o vereador Dudu do Resgate, com a aprovação de todos os vereadores, né? Então, e está sendo muito bem aqui aplicado, os vereadores trazem as crianças para cá, e o vereador doutor Amorim, o presidente, né, da Câmara do Futuro, e está sendo uma bênção aqui neste lugar. As crianças têm vindo, trago aqui as suas demandas, e as vossas excelências estão de parabéns. Só quero deixar bem claro que doutor Amorim, vereador Paulinho Nogueira, junto com o vereador Dudu, doutor Amorim foi o idealizador desse projeto, e está sendo
muito bom. Os vereadores também aqui podem até falar que está sendo uma coisa assim gloriosa. As crianças têm vindo para cá, trago para cada um de nós aqui, o vereador Dudu, essas demandas. E a Vossa Excelência também está de parabéns, trazendo em pauta esses pedidos, e que gostaria também, doutor Amorim, o Paulinho, que chegasse até aqui, Vossa Excelência levasse até o governo, o prefeito, para que viesse ser feito tudo que a Vossa Excelência está pedindo pelas crianças, porque as crianças aqui têm voz. Bom, e assim a gente termina o nosso resumo da sessão de hoje, o nosso boletim da Câmara.